portas, aquela porta que está fechada lá, os muros de Jerusalém, elas vão se abrir, para que no Shabat o Rei dos Reis te receba, para que ele seja adorado. Amém? Prometo para vocês que eu vou ser breve, né? Já fui cobrado ali antecipadamente para ser breve. Deixa eu só me ajeitar aqui. Não sei se vai cobrir o celular que vai tampar o som, será? Deixa eu ver aqui o que eu consigo fazer. O profeta está mais moderno do que eu, né? Eu estou no papel mesmo. Amém. A gente marcou esse tempo e eu combinei com o profeta que ele tivesse liberdade para gastar mais tempo do que eu, né? Até porque muitos textos a gente acaba cruzando iguais. Enquanto ele estava falando, eu estava cortando alguns textos aqui, né? Para não precisar passar por eles, e já sabia que seria assim, facilita bastante. Mas a nossa intenção, primeiro, né, tem várias, né, mas a primeira delas é gerar um alinhamento. Nós temos há muito tempo ensinando sobre o Shabat. Nós temos pessoas que chegaram e a gente já fazia e já estava. A gente tem uma tendência muito comum aqui no Maná, por exemplo, no início, lá 2010, mais ou menos, a gente todos os anos, quando a gente chegava nas festas, né, quem lembra disso? A gente ensinava sobre as festas. A gente parava tudo para ensinar sobre Pêssah, porque ia chegar Pêssah. Chegava perto das festas. Hoje a gente não faz mais isso. Por que a gente não faz mais isso? Porque a gente fez isso uns 4, 5 anos seguidos, né? Então a gente entendeu que não havia mais espaço para a gente repetir isso só para um ou dois, e os demais já estarem. Isso, por um lado, demonstra um certo amadurecimento da nossa parte. Por outro lado, foi chegando alguns na caminhada, trazendo conhecimento a respeito das festas, do Shabat, que viveram, que vivenciaram. Alguns pegando a festa também aqui no meio do caminho, e às vezes até pensando que entende das festas sem entender, né? E a nossa intenção é alinhar. No caso aqui a gente, questão do Shabat, alinhar no primeiro aspecto, né? O segundo aspecto é direcionar vocês a respeito do Shabat e trazer uma questão da importância dele no nosso tempo, né? Porque o profeta já falou algumas coisas muito importantes ali. Se a gente fosse dividir aqueles temas que a gente colocou ali, aquela primeira parte ali que fala sobre você já experimentou o descanso do Senhor, seria o que o profeta está tratando com vocês, né? O que seria a minha parte seria uma imersão no Shabat. Eu quero trazer um pouco disso de forma rápida. Alguns textos eu vou ler, vou precisar ler também bastante com o profeta, porque é importante que você leia comigo. Veja que isso está na palavra de Deus, porque uma das coisas primárias que eu quero já afirmar aqui, o Shabat não é doutrina do Maná. O Shabat é um chamado de relacionamento da parte de Deus para você e a sua casa. Se você não fizer o Shabat, faz parte do Maná, para a gente é indiferente. É aquele momento onde é só você que perde. Ele não afeta, não é como uma estratégia que você espera que todos participem. Não. O Shabat, ele é como um mandamento, porque quando você obedece, você é abençoado, e quando você não obedece, você não recebe as bênçãos provenientes daquela obediência. Então, é uma coisa muito clara: o Shabat não é doutrina. Mas apóstolo, não está lá com o mandamento, todo mandamento de doutrina, nem todos.
Nem todos. Por exemplo, nós podemos dizer que é doutrina da igreja que você fale, seja verdadeiro, fale a verdade, não minta. Só que isso na verdade não é doutrina, é ensinamento. Você tem que ser assim em qualquer lugar, na tua casa, no teu trabalho. Isso não é doutrina, isso aí é caráter. Que a pessoa precisa desenvolver desde pequeno na sua casa, com os seus pais, depois nos ambientes maiores, de escola, de trabalho. Por quê? Porque a mentira vai provocar resultados. Então, muitos de nós, às vezes, de uma forma muito superficial, pensamos que isso é doutrina. Isso não é. Então, isso é muito importante para a gente entender. E é importante entender algo. Por que eu estou falando isso? Porque eu não quero que ninguém aqui, depois desse momento que a gente esteja aqui, se sinta pressionado a fazer o Shabat se você não faz. Eu até oro para que você seja convencido pelo Espírito Santo de Deus, mas não pressionado por nós a isso. Mas eu quero e preciso trazer o que a palavra de Deus diz a respeito. Né? Deixa eu só colocar a hora aqui para mim não avançar demais. Tá? O que a palavra de Deus diz a respeito. E o que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. Uma das coisas que a gente tem falado muito nesses últimos tempos é que o Maná é uma congregação que está muito preocupada com o que a palavra de Deus diz e muito pouco preocupada com o que o cristianismo diz. Nós entendemos que hoje o cristianismo representa mais uma das ideologias do mundo. É forte isso que eu estou falando? Mas esse é o posicionamento do presbitério do Maná. O cristianismo representa mais uma das ideologias do mundo. Por quê? Porque ela está cheia de paganismos declarados que ela reconhece que são antibíblicos e elas não estão dispostas a romper com esses paganismos. Então, quando ela não está disposta a romper com aquilo que te afasta de Deus, eu não posso dizer que aquilo pertence a Deus. Não estou dizendo que todo cristianismo ou todo cristão está desviado. Existem remanescentes em todos os lugares. Mas num contexto de entendimento bíblico, nós podemos olhar e ver que é isso que nós estamos enxergando quando olhamos para fora. Quando olhamos para fora. Então, nós estamos, com o passar dos anos, olhando para a palavra de Deus e começando a enxergar cada vez mais profundamente o que a palavra de Deus está dizendo, o que é para nós e o que nós devemos fazer e viver para estarmos mais próximos da palavra de Deus. Porque quando Yeshua voltar, ele não vai buscar nem cristãos e nem tampouco judeus. Ele vai buscar aqueles que se parecem com ele, dentre os judeus e dentre os não judeus, aqueles que se assemelham a ele e Yeshua. Então, o nosso papel, o nosso propósito como salvos é assemelhar-se a Yeshua, porque o Yeshua, ele é o referencial, o padrão que o próprio Deus colocou para que nós entrássemos por um caminho. Ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Então, quando nós entramos nesse contexto de entender, vamos entender aspectos proféticos, aspectos de que Yeshua falou muito rapidamente. Eu prometo que vai ser rápido. 9 horas eu já terminei isso aqui. Primeiro, Atos 3, que eu pegar texto já conhecido de vocês, alguns já sabem muito deles, outros não, e a gente vai se alinhar de novo nisso daí. Atos 3, 19. Isso é muito importante. Por que eu vou pegar esses textos? Estou pegando Atos Apóstolos, não estou pegando Gênesis, porque o profeta falou muito bem aqui, muito bom esse tempo inicial. Deu toda a plataforma para aquilo que nós vamos falar, mas eu sei que muitos
que não estão acostumados ficam pensando assim: ah, isso é Velho Testamento. Isaías é Velho Testamento, é só povo judeu. Então eu vou encher vocês de texto do Novo Testamento falando sobre o Shabat. Vamos ver a conhecida chamada Igreja dos Primeiros Dias e o Shabat. Vamos também ver texto do Antigo Testamento, mas nós vamos se equilibrar em toda a palavra de Deus para ver que o Shabat não é algo lá de trás que nós estamos nos aproximando como quem está só se aproximando do povo judeu. Não, eu quero que vocês entendam. A nossa aproximação deles é quando nós se aproximamos do que Deus deu para eles, a palavra. Então nós nos aproximamos da palavra. Quando nós nos aproximamos da palavra, estamos próximos a Ele, claro. Mas eu não estou próximo a eles como quem se aproxima de um homem. Eu estou próximo a eles porque eu me aproximo do princípio, me aproximo da palavra, da promessa. Então a gente vai lá em Atos 3, 19 em diante, vai dizer assim: arrependam-se. É a mensagem, primeiro eu quero para aqueles que não pegaram esse texto já ensinado em outras ocasiões. Pedro, ele passa por aquele momento de Pentecostes, né, de Shavuot. Eles são cheios do Espírito Santo. Pedro prega, milhares de pessoas reconhecem que aquela mensagem realmente vem dos céus, e eles falam: e agora? O que nós fazemos? O que a gente faz agora? Essa mensagem é para mim e para você também, não é? Porque nós também um dia nos arrependemos da vida que nós levávamos, de não termos reconhecido antes. Então esse texto é para nós, diz: arrependam-se, portanto, voltem-se para Deus, façam techuvá, voltar para Deus, voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados, para que venha tempos de alívio, de refrigério da presença do Senhor, e Ele lhes mande o Messias, designado de antemão, isto é, Yeshua. Ele deve permanecer no céu até a chegada do tempo para a restauração de todas as coisas, como Deus disse há muito tempo, ao falar por meio dos seus santos profetas. Porque disse o próprio Moisés: Adonai suscitará um profeta semelhante a mim dentre os seus irmãos, vocês devem ouvi-lo em tudo que ele lhes disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do povo e destruído. De fato, todos os profetas anunciaram esses dias, começando por Samuel, seguido de todos os outros. Vocês são filhos dos profetas e estão incluídos na aliança que Deus fez com nossos pais, ao dizer: Abraão, por meio da sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Deus enviou seu servo ressuscitado primeiramente a vocês, para poder abençoá-los por meio do abandono pessoal dos maus caminhos. Ou seja, ele fala: arrependam-se, para que os seus pecados sejam perdoados. De manhã, quando nós estávamos estudando a Paraxá, foi perguntado sobre se era o tempo Cronos que determinava a nossa morte. E a resposta que nós ali falamos foi: não, o que determina a nossa morte é o pecado. Porque o crono já existia quando Deus estabelece os luminares e diz: tem dia, tem noite, então já tem 24 horas, tem tempo, já está marcando o tempo, já tem estações do ano, já tem tempos determinados. Mas o homem viveria sem que a morte o incomodasse. O pecado determinou a morte. Então ele fala: olha, para que seus pecados sejam apagados, para que a morte agora não pudesse mais tocar em você e você fosse
agora recebesse a mensagem de Yeshua, que era: arrependei-vos e recebei vida eterna. Vida eterna. Então ele diz, só que para que isso aconteça, é necessário que o Messias venha. Olha, estava recente, hein? Estava recente. Quantos dias tinha passado? Ele morreu, passou 40 dias com eles, ressuscitou no terceiro dia, 40 dias com eles, 43 dias, faltava de 5 a 4 dias para a festa de Shavuot. Então aqui é somente uma semana no máximo que Yeshua havia ascendido aos céus, e Pedro já está dizendo: o Messias vai precisar ser enviado, ele vai precisar voltar, mas para que ele venha, porque ele está preso nos céus, e Yeshua não volta quando ele quer, ele só volta quando os tempos determinados por Deus se cumpram, de todas as promessas, de todas as profecias, tempos determinados. E é por isso que você ouve muita gente falar aqui de tempos determinados. Então ele diz, esse tempo determinado se chama tempo da restauração de todas as coisas. E eu posso dizer para você, que está aqui hoje, que o Shabat é uma das coisas que Deus está restaurando aqueles que creem. E se faz necessário para que você entre, porque, como foi dito aqui, ele é um sinal. Ele é um sinal. A gente vai chegar num ponto, e aí eu vou sair um pouco do tema e falar isso para vocês. A gente vai chegar num ponto da escatologia que nós vamos ser pressionados a sair do sábado. A Igreja Católica já tentou isso, não conseguiu, mas ela vai tentar de novo, porque a besta que morreu e ia ressuscitar já está aí, é a Igreja Católica, se articulando, e ela vai estabelecer através da política, através dos homens poderosos. E você vai ter que escolher. Quando as leis noéticas pipocar para todas as nações, você vai ter que escolher. Se você adorar a Deus no sábado, você vai ser perseguido. Você vai ser deixado de lado. Então aqui, eu quero fazer muito para esse tema, mas eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda que ele é um sinal, o Shabat é um sinal que está sendo restaurado, de que você tem uma aliança com Deus. Uma aliança com Deus. Então é necessário que você entenda que Deus, ele te insere ali, ele pode ser, está falando inicialmente, ele está falando com os judeus, mas o texto termina falando, vocês são filhos dos, através de quem? De Abraão. E você entrou na fé através de quem? De Abraão. Então essa palavra é para você. Então se você entrou ali, você se conectou com Moisés ali também, que falou que mandaria alguém semelhante a ele. Então você se conecta a tudo aquilo que Deus deu para Israel, passou por Moisés, passou por Abraão, passou por todos eles, você se conecta. Então isso é muito importante você entender. O profeta já falou aqui, eu ia passar nesse texto aqui, vou passar por cima dele, porque você já leu Gênesis 2, de 1 a 3, quando fala do Shabat no início ali, ó, no Bereshit, ele fala que o Shabat ele abençoou. Primeiro, abençoou. Segundo, santificou. Sabe aquele papo moderno? Você pode adorar qualquer dia. Sabe essa sutileza do papo moderno? Você pode adorar qualquer dia.
Deus recebe segunda, terça, quarta, quinta, sexta. É verdade. Desde que você lembre que existe um dia mais importante do que esses outros que você falou aí. Porque se você não lembrar disso, você está se deixando levar pelos ventos, pelas sutilezas que está sendo dada por aí. Então a gente precisa estar atento a isso daí. E importante também entender, tinha judeu aqui na criação, não? Tinha judeu? Não. Povo de Israel? Então aqui já fica muito claro para você entender, quebrar o paradigma, as fortalezas de mente que o cristianismo colocou em nós, de achar que o Shabat é coisa de judeu. Porque senão fica difícil você orar a Deus e não crer que aquilo que Deus falou é para você. Porque quando você ora a Deus, Deus está falando, eu estabeleci, eu abençoei, eu santifiquei. Não foi Moisés, não foi Yeshua, não foi o próprio Deus. O próprio Deus. E teologicamente falando, Deus continua assentado no seu trono no Shabat. Continua descansando nas suas próprias palavras. Isso é muito mais além do que a gente pode entender. Deus continua descansando nas suas próprias palavras. E aí, eu quero passar aqui uma coisa. Yeshua, ele fala muito do Shabat. Se você for lá em Mateus 11, 28 e 29, eu pedi para você abrir, para dar uma passada nele, mas eu vou passar rápido para poder ganhar tempo. Ele vai dizer, sabe o quê? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos... Da onde que ele tirou essa mensagem? Shabat. Então, se você quer dizer assim, bem, aquilo lá era para o povo judeu lá que está em Êxodo, Deuteronômio, Gênesis. Eu quero aquilo que Yeshua trouxe ali, graça. Então você quer isso daí? E Yeshua disse, vem, eu sou a centralidade do Shabat. Vinde a mim. Vem. Sabe, isso é muito importante a gente entender. Em Êxodo 31, 16 e 17, você que aí que gosta de ler e gosta de anotar, ele vai dizer que o Shabat é uma aliança perpétua. Sabe o que é uma aliança perpétua? O profeta falou aqui, na eternidade, nós somos. Existem coisas que não vão acabar nunca. O Pêssar não vai acabar nunca. Aí você é muitas vezes levado por vento de doutrina, de pastor, que fala assim, para que o cordeiro se o cordeiro já morreu? Mas quando o cordeiro que morreu e ressuscitou estiver do meu lado, ele vai comer o cordeiro comigo. Da mesma forma que ele mesmo comeu, junto com os seus apóstolos, partiu o pão, deu a eles. E em nome de Yeshua eu ainda vou passar por esse meu maior sonho de vida. Um Pêssar com ele. Igual os apóstolos estiveram, sentados na mesa. Ele partindo o pão e me dando. Isso é eternidade. Então a gente tem que entender que isso não são coisas surreais. É Bíblia, é palavra, que ou nós cremos ou descremos. E aí vamos a um outro texto. Esse eu vou ler para vocês todo, um texto grande, tá? Efésios 2,
é fundamento. Isso aqui você tem que ter riscado na sua Bíblia. Eu tenho na minha. Vou ler para vocês Efésios 2. Isso é fundamento, tá? Fundamento. Sabe o que é fundamento? Fundamento é aquelas partes da estrutura que sustenta o que é construído em cima. Então, se você tem fé, ela tem que estar sobre um firme fundamento. Se você tem um relacionamento com Deus, ela tem que estar sobre um firme fundamento, tem que estar fundamentado. Isso aqui é um fundamento da tua relação e da tua aliança com Deus. Veja, quero aqui trazer algo aqui da escola Restauradores. Efésios, ele é escrito com uma linguagem, quando ele diz nós, ele está falando de quem? Dos judeus, porque Paulo está falando para os seus próprios conterrâneos. Quando ele diz vocês, ele está falando para quem? Para vocês, para mim, para você, para vocês. Vocês que não são judeus. Então ele diz assim: vocês estavam mortos por causa dos seus pecados, atos de desobediência, andavam de acordo com o Olã-Razê, com Deus desse século, e obedeciam ao líder dos poderes do ar, que atua entre os desobedientes. Na verdade, todos nós vivíamos desse jeito, seguindo as paixões da velha natureza e obedecendo aos desejos da antiga natureza e dos pensamentos. Em nossa condição natural, estávamos destinados à ira de Deus, como todas as outras pessoas. Contudo, Deus é rico em misericórdia e nos ama com um amor imenso, que mesmo quando estávamos mortos por causa dos nossos atos de desobediência, Ele nos trouxe vida com o Messias, por meio da graça que vocês foram libertados. Isto é, nos ressuscitou com o Messias Yeshua e nos fez sentar com Ele no céu, com o intuito de demonstrar nas eras futuras quão infinitamente rica é a sua graça, quão grande é a sua bondade para conosco, que estamos unidos ao Messias Yeshua, porque foram libertados pela graça por meio da confiança, e aí mesmo que não é sua realização, mas um presente de Deus. Vocês não foram libertados por suas ações, portanto, não têm do que se gloriar, porque foram libertados por suas ações, portanto, não têm do que se gloriar, porque somos feitos por Deus, criados em união com o Messias Yeshua para a vida de boas ações, já preparadas por Deus para serem realizadas por nós. Por isso, lembre-se do seu estado anterior. Vocês, gentios por nascimento, chamados incircuncisão por aqueles que apenas por meio da operação da carne são chamados circuncisão. Naquele tempo não tinham o Messias, estavam alienados, longe da vida nacional de Israel, eram estrangeiros às alianças, no plural, que incorporavam a promessa de Deus. Estavam neste mundo sem esperança e sem Deus. Agora, porém, vocês que estavam longe foram aproximados por meio do derramamento do sangue do Messias, porque Ele mesmo é a nossa Shalom. De nós fez um só e derrubou a mitzvah, o muro que nos dividia, destruindo em seu corpo a inimizade gerada pela Torá com seus mandamentos estabelecidos na forma de ordenanças. Ele fez a fim de criar
dos dois grupos uma nova humanidade, em união consigo mesmo, e desta forma trazer shalom, reconciliá-la com Deus, um único corpo, ao ser executado na estaca como criminoso, matando desse modo a inimizade em si mesmo. Também ao vir, anunciou as boas novas de shalom, e aos que estavam longe, e shalom aos que estavam perto, notícias de que por seu intermédio, todos nós temos acesso a um Espírito ao Pai, em um Espírito ao Pai. Portanto, vocês não são mais estrangeiros, nem forasteiros, ao contrário, são concidadãos do povo de Deus, membros da família divina. Vocês são edificados sobre o fundamento dos emissários, dos apóstolos e dos profetas, dos quais a pedra angular é Yeshua, o próprio Messias. Em união com ele, toda a construção é sustentada, está crescendo para se transformar em um templo santo, em união com o Senhor. Sim, em união com ele, vocês têm sido edificados em conjunto para se tornarem um local de habitação espiritual para Deus. Eu acho que está claro, não está claro? Você entendeu o texto? Você que estava condenado, você que vivia em pecado, você conheceu a Deus através do sangue de Yeshua, você foi perdoado, você foi agora aproximado, você não participava da vida, das promessas, você não participava da aliança, as alianças, ou seja, se existe, você quer achar que tem uma velha aliança e uma nova aliança, o texto está muito claro, é as alianças. Você foi aproximado das alianças, você agora é participante, é concidadão, você agora é parte disso. Você não é mais gentio, ou seja, você não é mais participante da fé das nações, você é participante da fé do povo de Israel. É o que está escrito aqui. Muitos pastores não gostam de ler tudo. Você foi aproximado. Então, se você foi aproximado do Shabat. Se você é participante da vida nacional de Israel, você foi aproximado do Shabat, das festas, dos tempos determinados, o tempo que gera para lá, que bate para lá, bate para cá, porque agora somos um só para Deus. Nós não substituímos eles, nós somos um com eles. É o que o texto está dizendo. Então nós fomos aproximados, nós participamos de tudo isso. Participamos da promessa, participamos dos mandamentos. E aí você vai lá, quando você vê os mandamentos lá em Êxodo 20, né? O Shabat está lá no versículo 8. Lembra do Shabat para nos santificar. Lembra dele. Faz parte da tua fé. Faz parte do teu fundamento de relacionamento com Deus. Porque para isso, Yeshua morreu, o texto está dizendo, para isso a graça te alcançou, o texto está dizendo, para isso você foi aproximado, para participar. Eu sei que nós aprendemos errado, mas o texto é isso que está dizendo. Eu sei que o cristianismo nos ensinou errado. Se você for ver, a palavra ela está repleta de Shabat desde o primeiro momento, que é o momento da criação, até Apocalipse. Nós precisamos definitivamente compreender isso para trazer para nós, primeiro, porque é muito importante
importante tudo aquilo que o profeta falou, e você entenda isso. Fazer o Shabat como expressão de relacionamento, de amor, de entender que Deus está te buscando. Mas você precisa romper a ideia que o Shabat é só uma estratégia, uma liturgia, que o Shabat é parte da doutrina do maná. Não, se você está fazendo assim, você está desviando, você está errando o alvo. O alvo é que o Shabat é parte da tua fé, da tua emuná, da tua halahá, da tua maneira de caminhar. Não importa se você amanhã não esteja no maná, não importa se amanhã você esteja em outro lugar, o Shabat precisa ser um sinal de aliança da tua vida com o Deus da palavra. Porque muitas vezes a gente assimila algumas coisas porque a gente fala assim, porque na minha igreja a gente faz Shabat. Não, para com isso, gente. Para com isso. A gente faz Shabat porque está na palavra. A gente faz Shabat porque está na palavra. Às vezes a gente se perde nisso daí. Se você for lá em Deuteronômio 5:15, vai dizer que o Shabat, nós fazemos o Shabat porque fui liberto. Se você for ler lá, o texto é esse. Deus fala, faz o Shabat porque eu te libertei. Quantos aqui são libertos? Então, não é Moisés que falou não, foi Deus que falou ali. Faz o Shabat porque eu te libertei. Faz o Shabat porque eu te libertei. É uma conta que você não paga para o maná, é uma conta que você paga com Deus. Desculpe o trocadilho, não é uma conta, mas é que você entenda que é algo relacional. É algo relacional, muito importante. E eu quero fechar aqui, meu tempo já está aqui terminado praticamente, só trazendo dois textos aqui rápidos. E o primeiro deles está em Lucas 13. Eu quero terminar ali no Novo Testamento, Lucas 13. Versículos 14 a 17. Diz assim: entretanto, o dirigente da sinagoga, indignado pelo fato de Yeshua ter curado no Shabat, disse à congregação: há 6 dias da semana para o trabalho, portanto, venham durante esses dias para serem curados, não no Shabat. O Senhor, porém, lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no Shabat o boi ou o jumento do estábulo e leva para lhe dar de beber? Esta mulher é uma filha de Abraão, e o adversário a manteve presa por 18 anos. Não deveria ser liberta dessa escravidão no Shabat? Com essas palavras, Yeshua envergonhou todos os oponentes, mas o restante da multidão estava feliz por causa das coisas maravilhosas que aconteciam no seu intermédio. Shabat é um tempo de cura. Shabat é um tempo de cura. Shabat é um tempo que até o religioso leva um boi para beber água. Sabe? Trocadilho. Sabe o trocadilho? O religioso consegue dar alimento da palavra, mesmo sendo religioso, para aquele que também está preso. O Shabat nunca será um lugar
vazio. O Shabat é um lugar de cura. E Yeshua estava falando isso. Agora vamos a outro texto aí, muito rápido aí. Eu vou pular aqui vários aqui que o profeta já falou. Mateus 12. Do 3 ao 8, mas eu vou ler do primeiro versículo. Certo Shabat, Yeshua estava andando por entre alguns trigais. Seus discípulos estavam com fome. Começaram a colher alguns grãos e a comê-los. E os fariseus, vendo aquilo, disseram: olha, seus discípulos estão violando o Shabat. Entretanto, ele lhes disse: vocês nunca leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e comeu o pão da proposição que lhes era proibido, bem como os seus companheiros. Ele é permitido apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram a Torá que no Shabat os sacerdotes profanam o Shabat, mas ficam sem culpa? Eu lhes digo, aqui neste lugar há alguém maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significa prefiro compaixão e sacrifício de animais, não teriam condenado inocentes, porque o Filho do Homem é o Senhor do Shabat. Vou pular para outro texto aqui rápido, para a gente ir fechando. Marcos 2. O pessoal já acostumou a abrir a Bíblia, né? Marcos 2, versículos 27 e 28. Então, ele lhes disse: o Shabat foi feito para o ser humano, mas não o ser humano para o Shabat. Portanto, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do Shabat. Aqui é o princípio do Shabat, né? O Shabat foi dado para o homem e não o homem para o... Sabe o que significa isso? O Shabat não veio para ser um legalismo na tua vida. O Shabat foi ser um dia para você deleitar, como foi dito no texto de Isaías. Um dia para você deleitar. Um dia para você ter experiências com Deus, porque Deus, ele marcou encontro contigo nesse dia. É muito importante isso. E eu boto aqui uma curiosidade aqui, eu não vou ler não. Atos 1, 11 e 12. Você vai se dar conta que o Shabat é tão importante que Yeshua ressuscita no Shabat, né? A gente já falou sobre isso. E Yeshua, ele ascende aos céus quando? No Shabat. Você já tinha lido isso, não? E Yeshua ascende aos céus no Shabat. Por que será? O texto lá, ele nos indica que depois que acontece aquilo ali, eles não podiam caminhar um caminho maior do que se poderia caminhar no Shabat. Significava que eles estavam ainda no período de Shabat. Então,
Eu quero que você seja alinhado nesse sábado que a gente separou para isso. Seja alinhado com tudo aquilo que você ouviu. Entenda. Eu vou dar um tempo para você fazer pergunta e resposta. Daqui a pouco eu vou chamar o profeta aqui. Quer fazer pergunta do Shabat? Essa é a hora, esse é o tempo. Mas o que eu quero trazer também, para fechar aqui, é que Atos dos Apóstolos, eu ia usar esse texto, falei até que o profeta aqui ia usar esse texto, e não usei. Porque eu acho que está até maçante já. Mas eu quero falar dele aqui para a gente fechar. O profeta já pode até se posicionar aqui se quiser. O texto de Atos dos Apóstolos 2:42, que todos nós conhecemos, aquele texto que fala, e eles perseveravam unânimes no partir do pão, na comunhão, nas orações. E a gente vê que Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos, milagres eram feitos pelos apóstolos. Mas todos aqueles aspectos que a gente lê ali, não importa se a gente lê da Bíblia do David Stern ou qualquer outra Bíblia, a gente vai perceber que esses 4 palavras que a gente encontra ali, que muitos fizeram até livro, 4 pilares de uma igreja apostólica, 4 não sei o quê, 4 colunas da igreja. Essas 4 palavras usadas ali, a comunhão, a oração, o partir do pão e o ensino, são elementos encontrados no dia de Shabat. O que o texto estava dizendo é que o estilo de vida daquela comunidade de Yeshua era pautado no Shabat. O texto fala que eles iam ao templo todos os dias. E em um dia eles comiam junto. Que dia era esse? Era o Shabat. E a gente entende que o Shabat é um tempo de família também. É um tempo de abençoar. É um tempo de que a gente entende que Deus está na nossa casa. E quando Deus está na nossa casa, Deus nos abençoa. Não é um tempo de pedir, mas é um tempo de agradecer pelo que Deus está fazendo em nossa casa. Isso é uma das coisas que nos incomodou como liderança, como presbitério. Nós sabemos que muitos aqui fazem o Shabat. Existem Shabats conhecidos aqui. O profeta, lá do Cláudio da Virgínia, né? O pastor Reginaldo, a pastora Cátia, lá o Fabrício, a Jaqueline. São Shabats conhecidos. Que a gente vê fotos, vê que... Mas a gente quer que o Shabat seja parte, não apenas de um relacionamento nosso com Deus, de aliança, de tudo aquilo que nós falamos, mas também seja parte de um relacionamento entre nós. Há pessoas que precisam experimentar muita coisa que o Shabat nos ensinou. E elas só vão experimentar se o Shabat for um lugar, como é dito em Atos 2:42, para que as pessoas sejam acrescentadas. A gente já fez em outros momentos o Shabat coletivo, e a gente não conseguiu assim, tudo foi muito bom, mas aquele espírito, aquele ambiente que a nossa casa produz. E a gente quer incentivar. Existem algumas pessoas no Maná que a gente entende que elas precisam ser inseridas no Shabat de algumas das nossas casas. E aí eu não sei se algumas delas vão ficar chateadas comigo se eu citar nomes, né? Mas colocar, por exemplo, a Rose. A Rose faz o Shabat dela lá com o Todd. Mas o Shabat é uma coerência de família.
quem ora para abençoar ela e quem ela abençoa. Nós temos a Tânia com a Vitória. Como ela vai experimentar uma vivência maior nessas coisas se nós não nos movermos, trazermos para dentro, para que elas possam experimentar aquilo que nós experimentamos. Eu estou só citando alguns. Temos a Bruna aqui. Apóstolo, ela pode ir lá na sua casa. Sim, ela já foi lá em casa. Mas ela também pode ir na sua casa, experimentar o que Deus está fazendo com você, para que todos nós sejamos acrescentados. Então a gente quer incentivar isso. A gente quer incentivar. A gente quer, isso sim, como estratégia, de que você que faz o Shabat, comece a se mover, comece a fazer uma agenda, que pelo menos uma vez no mês, vou levar alguém na minha casa. A gente tem feito isso, né? Pastor Israel, profeta, de vez em quando a gente vai para lá, toma os vinhos, sai 3 horas da manhã, né? Revelação até, revelação, né? Revelação rola até 3 horas da manhã. É um tempo de Deus, sim ou não? Sim. É um tempo que a gente sai e fala assim, e aí, quando que a gente vai marcar de novo? Quando que a gente vai marcar de novo? Porque a gente não vai para ali para falar mal de ninguém. A gente não vai ali para falar do Flamengo, da seleção brasileira. A gente não vai para ali para falar do trabalho, das dificuldades. A gente vai para ali para falar do que Deus é, do que Deus está fazendo. E nisso nós somos acrescentados.